Bem-vindos ao nosso projeto, este é o projeto De Volta ao Evangelho. Eu sou Ivan, sou leitor e examinador das Escrituras Independente. E hoje eu quero ler com vocês o livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39, tá, pessoal? Por quê? Conforme a gente conversou, né, no nosso grupo, do nosso canal, do canal De Volta ao Evangelho, no Telegram, a gente lançou uma pergunta lá, perguntando se o que está acontecendo lá em Israel seria a batalha de Gog e Magog, né? Seria o início da batalha de Gog e Magog. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre isso, ele vai tentar ilustrar essa questão, se de fato a guerra que está acontecendo nesse exato momento, deixa eu mostrar aqui para você as notícias que nós estamos vendo no mundo, se a internet ajudar. Bom dia. Bom dia, Daniel, Marcela. Pois é, como você disse, né? É um confronto que preocupa muito países, governos do mundo inteiro. A comunidade internacional tem feito frequentes apelos para que os dois lados mostrem moderação e coloquem um fim à violência, mas por enquanto não há nenhum sinal de trégua. Hoje foi já o 5º dia seguido de violentos confrontos. Israel intensificou a presença na fronteira com Gaza e lançou hoje a maior ofensiva contra o Hamas desde o começo da semana. Foi uma operação, de acordo com autoridades israelenses, que tinha como alvo principal os túneis utilizados por militantes do Hamas para se locomoverem sob Gaza e também para se esconder. A comunidade internacional, como eu disse, está preocupada e no próximo domingo o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir para discutir a situação. Essa reunião teria uma possibilidade de que ela fosse hoje, mas o governo dos Estados Unidos preferiu esperar um pouco mais para ver se os esforços diplomáticos teriam algum efeito, mas por enquanto não há mesmo nenhum sinal de que nem o Hamas, nem as autoridades israelenses estejam prestes a ceder tão cedo para colocar fim nos confrontos por lá. É com vocês aí, Daniel e Marcelo. Agora, Então, pessoal, como a gente percebe aqui, as notícias é muito tensa lá no Oriente Médio, né? Certo? Então, vamos lá. E nós vamos ler aqui o livro de Ezequiel, capítulo 38, para poder entender, tá? Fique tranquilo que eu vou deixar todo esse... Tem muito material aqui, muito bom, pessoal, para que você possa estar entendendo como é que a Bíblia retrata, né? Que as Escrituras retratam essa questão aí, tá? Então, sai comigo aí na leitura. Diz assim, esse aqui é o capítulo 38. Nós vamos ler nessa Bíblia aqui, que eu acho muito boa, né? Para você entender de verdade esses acontecimentos, você precisa ter uma Bíblia mais próxima da língua hebraica, tá, pessoal? Sabe por quê? Porque, do contrário, você nunca vai entender esses fatos, esses acontecimentos, assim como outros assuntos que a gente tem falado ao longo do nosso canal De Volta ao Evangelho no Telegram. Então, vamos lá. Ezequiel capítulo 38 diz assim: E a palavra de Yahuwá veio a mim dizendo: Ben-Adã, põe a tua face contra Gog, a terra de Magog, o principal líder de Mel-Sher e Tuval, e profetiza contra ele. Assim diz o soberano Yahuwá: Eis que sou contra ti, ó Gog, principal líder de Mesher e Tuval, e eu te volverei ao redor, e porei as olhos em teu queixo, e te farei sair, e a todos os teus exércitos, cavalos e cavaleiros, a todos dentre os vestidos com toda sorte de armaduras, destar-te uma grande companhia com armas e escudo, todos dentre os que manejam espadas, Pérsia, Etiópia, Sudã e Líbia com eles, todos dentre eles com broquéis e capacetes, Gomer e todas as suas unidades, Bit Togamar das partes do norte e todas as suas unidades, e muitas nações contigo. Prepara-te, aparelha-te a ti mesmo, tu e todos os teus grupos que se congregam a ti,
e ser uma guarda sobre eles. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos tu virás à terra que se estabeleceu da espada e se congregou dentre muitos povos contra os montes, né, de Israel, que havia sido uma contínua desolação, mas os que foram tirados dentre os gentios, eles habitarão seguramente. Tu ascenderás, e como uma tempestade, tu serás como uma nuvem a cobrir a terra, tu e todas as tuas unidades, e muitas nações contigo. Certo? Aqui, o Criador do céu e da terra está convocando um povo para batalhar, certo? Veja só, aí o que a gente percebe é que existem esses povos. Ó, Gog, ó, ele está profetizando, profetiza contra quem? Gog, tá? Aí ele explica que a terra de Magog. Para entender o que é isso, você precisa entender um pouco de geopolítica, né? É por isso que vem a geografia, aquela matéria muito boa, que eu gostava muito dessa matéria no passado, quando eu era adolescente, né? Quando eu estava estudando, né, no secundário. Então eu baixei algumas imagens aqui para te entender, ó. Baixei essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento para você ver. Tem essa área em verde aqui, ó. É a antiga Rússia, né? Que hoje está bem dividida, né, no mapa geopolítico. Mas antes, porém, a divisão, vou mostrar uma mais antiga do que essa. Só um momento aqui que eu vou ver se eu consigo achar. Não é essa. Também não, deixa eu ver. Bora pra cá. Tá aqui, tem essa aqui, deixa eu ver. Olha. Então, olha, tem Israel aqui, esse aqui é o Oriente Médio. Então, bem no início mesmo, os nomes dessas regiões, olha, Magog, ficava aqui ao norte de Israel. Essa região aqui toda aqui, ó, certo? Seria a Europa, digamos assim, Rússia, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquela região todinha lá que foi dividida em várias, né? Olha a Pérsia aqui, tem Tuval, olha, tá vendo? É o norte de Israel, ó. Tem essa outra aqui. Então, para entender essa leitura, você precisa entender, olha, aqui essa parte 2, ó. Põe a tua face contra Gog, ou seja, direção a Gog, a terra de Magog. Então, vamos lá de novo ver aqui, terra de Magog, onde é que está? Tem Gome, está aqui Magog, bem aqui em cima. Então, a direção é aqui, ó, Magog, tá? Deixa eu ver aqui outra. Vamos ver isso aqui. Esse outro mapa aqui. Ó, aqui ele está mostrando que Magog já fica aqui, ó. Rosh, Rússia e Magog. Esse outro mapa aqui. Tá meio ruim, porque a imagem, quando a gente aumenta, ela acaba ficar ruim. Então temos a Pérsia aqui novamente. Eu vou deixar essas imagens no nosso grupo, tá, pessoal? Fique tranquilo que você vai ter disponível tudinho aí, essas questões aí. Então, depois que você identificar quem é, de onde é que vem, né, Gog, terra de Magog, e o principal líder, né, desses dois aqui, a Tuval, ó, você vai conseguir entender essa parte da profecia, tá? Aqui tem uns comentários nessa Bíblia, tem o número 11 aqui, número 12 vem aqui,
e número 13, que é a visão, né, do escritor, né? Vamos lá? Aí ele fala aqui no 11, pertinente a esta compreensão sobre a batalha de Gog e Magog, podemos verificar certa cobertura com maior profundidade. Uma determinada área ao norte de Israel, ó, muitos alegam que se trata da Rússia, ó, e de todos os antigos estados muçulmanos da antiga União Soviética. Ó. Entendeu? Depois que o reino estiver completamente restaurado e o milênio findado, Satã conduzirá a revolta final a nível mundial contra o trono de Davi, já restaurado e reunificado. Vemos muitos isto como acontecimento pós-milenar, conforme se acha delineado cronologicamente os capítulos 37 e 39 de Ezequiel e de Giliana, que é a revelação ou Apocalipse na sua escritura, capítulo 20, versículo 8 e 9, segundo esses versos, Yahuwá há de destruí-los nos montes de Israel, depois que eles estiverem sitiado a cidade. Olha o nome da cidade. Lá de Israel, lá existe a cidade, ó, Yasharlaim, e o acampamento dos santos. Olha, o acampamento dos santos é justamente, para te entender essa parte aqui, eu recomendo que você veja essa pessoa aqui, ela é da BBC News, ela explica como começou o conflito entre israelenses e palestinos, certo? É a visão que eles têm lá. Aí, essa parte bem aqui fala sobre um acampamento. Aqui, os assentamentos israelenses e o que deu início à intifada palestina. Então, existe um conflito muito intenso nessa área, certo? Desde a antiguidade, desde muito tempo que eles brigam aí, né, pela essa região. Uns alegam que a terra pertence a Israel, outros alegam que pertence aos palestinos, e a briga não finda, né? Mas ela vai ter um fim, sabe, pessoal? Tá aqui nas escrituras, certo? Tá tudo aqui nas escrituras. Então, olha aqui, ó. Aí tem Pérsia, né? Tem Etiópia, tem Líbia, certo? Então ele está dizendo, olha, todos dentre eles com broquéis e capacetes. Ou seja, eles vão se armar eles vão se armar, né? Os inimigos de Israel vão tentar invadir a cidade, ó. Mas quem os motivou a fazer isso foi o próprio Criador do céu e da terra, certo? Para quê? Qual é o objetivo? Para que o nome dele seja conhecido no meio das nações pagãs ou no meio das outras nações, certo? Por quê? Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, Ra-Satã, inimigo de nossas almas, ele afastou o ser humano do Criador do céu e da terra. Essa que é a verdade, com as suas mentiras e as suas ideologias. Tá? Onde é que está isso? Certo? Você vê lá na parte de Gênesis, né? Você vê que a serpente lá, o diabo, ele seduz a mulher para desobedecer, né? Que ela coma lá a maçã e tudo mais, né? Mas o objetivo central sempre foi afastar o que? O Criador do ser humano, da sua criatura, tá? E o plano vem se desenrolando desde muito tempo, começa por aí, né? Mas aí o Criador do céu e da terra resolve mandar seu filho, certo? Cujo nome nos originais é Yahusha, que quer dizer Ia salva, né? Ou Ia é salvação. Se você ler lá em Irmial, capítulo 11, versículo 19, você vai ver algo muito interessante, pessoal. Eu recomendo que você leia, tá? Essa passagem, porque ela vai falar o seguinte: eu era como um cordeiro manso, só que eu não sabia que eles estavam tramando contra mim, né? Então, qual era a ideia lá do plano do mal, do Ra-Satã? Era acabar com a árvore e sua seiva, entendeu? Ou seja, os seus filhos, seus descendentes.
e para que não havesse memória do seu nome, certo? Então a ideia sempre foi acabar com uma cultura, acabar com uma religião, acabar com o povo hebreu. Tanto é verdade que ao longo da história você percebe que houve grandes perseguições e ainda há contra o povo hebreu, né? Por quê? Porque eles são os filhos, né, da descendência de Adão, mas que ainda permaneceram, digamos assim, temente a Yahuwá. Então, por isso que essa resistência é muito grande. Né? Hoje é uma luta travada, né, entre os filhos da serpente quanto os filhos da luz, digamos assim. Mas esse é um outro tema que a gente vai explicar mais lá na frente. Vamos continuar a leitura aqui da Bíblia. No versículo 10, assim diz o soberano Yahuwá, também há de se passar que, ao mesmo tempo, coisas virão à sua mente, ó, e tu idealizarás um plano maligno. Ou seja, presta atenção. Então, o Criador do céu e da terra coloca um plano na mente desse povo lá, do Gog e Magog. Então, eles pensam que eles que estão pensando, né? Mas, na verdade, olha, quem colocou esse plano, quem foi? Olha, também há de se passar que, ao mesmo tempo, as coisas virão à sua mente. Tu idealizarás um plano maligno. E tu os dirás, eu subirei à terra das aldeias desmuradas, ó, e eu serei aos que estão em repouso. Eu irei aos que estão em repouso de guerra, os que não estão guerreando, que estão tranquilos, né? E aos que habitam com segurança, a todos que habitam sem muros, tá? E que não têm ferrolhos nem portões, para tomares os espólios e para levares a presa. Para onde? Para volveres a tua mão sobre os antigos lugares arruinados que estão ora habitados, e sobre o povo que se congregou entre as nações, e que tem gado e bens, que haviam no meio da terra. Então, Sheba e Dedan, e os mercadores, ó, de Tachir, com todos os seus leãozinhos, ó, te dirão, vieste ali para tomares um espólio? Ajuntar-te o teu exército para levar a presa? Deixa eu aumentar aqui, para te entender. Para levar prata e ouro, para tomar gado e bens, para tomar um grande espólio? Portanto, bem Adão, ou seja, filho de Adão, profetiza e diz a quem? A Gog. Assim diz o soberano Yahuwá dos exércitos, no dia em que o meu povo de Israel habitar seguramente, não o saberás tu? E tu virás do teu lugar das partes do norte, tu e muitas nações contigo, todos dentre os que montam sobre cavalos, uma grande congregação um poderoso exército. E tu subirás contra o meu povo de Israel com uma nuvem a cobrir a terra, visto que sucederá nos últimos dias, e trazer-te-ei contra a minha terra, para que os gentios possam conhecer-me. Olha a ideia, olha o plano. Olha o plano do Criador do céu e da terra bem aqui, ó. Tudo isso que ele está fazendo é para que as pessoas conheçam o verdadeiro Criador do céu e da terra, e não as heresias que têm sido pregadas no Brasil e no mundo afora. Quando eu serei santificado no meio de ti, ó Gog, diante dos olhos deles, ó. Assim diz o soberano Yahuwá dos exércitos, não és tu de quem eu falei nos tempos passados, por meio dos meus avadinhos, os Nefim de Israel, os santos profetas, que profetizaram desde aqueles dias por muitos anos, que haveria de trazer contra eles, e virá se passar do mesmo tempo quando Gog vier contra a terra de Israel, assim diz o soberano Yahuwá, que a minha ira subirá perante a minha face.
porque no meu zelo e no fogo da minha ira eu falei, certamente naquele dia haverá um grande abalo na terra de Israel. Que abalo é esse? Essas guerras que estão ocorrendo agora, né? De forma que os peixes do mar e as aves do rachamai, ou seja, dos céus, os animais do campo, e todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, se abalarão em minha presença, e as montanhas serão deitadas abaixo, e os lugares escarpados ruirão, e todo muro cairá ao chão. Todo muro, tudo que tiver em volta, né? Olha, se você não sabe, existem muros, inclusive na cidade de Israel. Todas as barreiras, ó, vai cair. Quando chegar a volta do Filho do Homem, quando a justiça divina realmente for, vai acabar com todas essas questões, dessas guerras aí. E eu chamarei uma espada contra ele ao longo de todos os meus montes. Diz o soberano Yahweh, toda a espada do homem será contra seu irmão, mas antes, porém, é necessário que os homens briguem entre si, né? Se matem, que é o que está acontecendo agora. Aí vem, deixa eu ver se já é daqui que já vem para cá, 21, para cá. Então diz assim, isto virá a ocorrer naquele dia, é esse tempo que nós estamos vivendo, e darei a Gog uma necrópole em Israel. Ó. Necrópole, uma cidade de mortos, ó. O vale dos que passam a oriente do mar, e eles fecharão o vale, e ali eles sepultarão a Gog e todas as suas multidões, ó. E eles o chamarão o vale de Ramon Gog. Aí tem uma letrazinha aqui, o 1, ó. Antes da gente continuar a leitura, vamos lá embaixo, ver se tem essa explicação. É Vale da Aniquilação de Gog, é o significado. E por 7 meses, a Bet Israel, a aliança de Israel, estará os sepultando. Aliança, são os reinos que estão junto com Israel, tá? Estará sepultando para que eles possam limpar a terra. O que é limpar? Versículo 2, tem um número 2 aqui, vamos lá embaixo. O outro uso do número 7, que pode ser elemento da gematria ou uma alusão aritmética de morte plena, ao invés de 7 meses literais. Veja, esse é o entendimento dele, tá, pessoal? Mas é basicamente isso. Quando se fala em limpeza, é matança mesmo. Tem jeito. Muita gente vai morrer. E está morrendo, né? Assim, todo o povo da terra os sepultará. Ele será para a sua fama no dia em que eu serei exaltado, diz o soberano Yahweh. E eles separarão os homens que passarão pela terra continuamente para sepultar os que restarem sobre a face da terra, para limpá-la. Infelizmente vai haver essa questão. Ao fim dos 7 meses, eles estarão onde? Ao fim dos 7 meses, eles farão uma busca. Olha o que acontece. Tá vendo? 7 meses, eles vão estar buscando aí. Para quê? Para fazer o quê? Essa limpeza aqui, infelizmente. É profético, pessoal. É ruim? É. Mas, infelizmente, muitas pessoas dizem, poxa, mas esse Criador do céu e da terra é mau, né? Uma vez um certo rapazinho, um colega meu de trabalho, perguntou: que Deus é esse que mata crianças, que mata homens, que mata mulheres indefesas e tal? Naquele momento eu não pude dar uma resposta, mas depois de pesquisar ao longo de 7 anos, eu percebi que existem os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos das trevas, infelizmente, não dá para você pregar para ele o evangelho genuíno, porque ele nunca vai se converter, ele nunca vai aceitar a verdade revelada por meio do seu filho, Yahushua Mashiach, conforme os originais hebraicos, tá?
e não como foi ensinado no paganismo religioso, tá? Não como foi introduzido com a falsa religião de Apocalipse 17, versículo 4 em diante, tá? Então, o que acontece? Não adianta vocês pregar o evangelho, infelizmente. Eles não vão se converter. É por isso que vai haver essa questão dessa limpeza, tá? Igual como houve na época de Noé, na época de Sodoma e Gomorra, né, que houve uma destruição dos povos que eram filhos de quem? Filhos da descendência da serpente, infelizmente. Isso aí é um assunto que você só vai entender quando você lê o livro de Enoque. Esse livro tem referência em Apocalipse, se eu não me engano, apenas de uma passagem ou outra, mas a gente não consegue ver no canon bíblico atual. Então, se você realmente quer aprender as escrituras, você tem que sair do sistema, não tem jeito. Você tem que buscar as informações por si só e procurar estudar essa parte aí. Senão você nunca vai entender que existem os filhos de Adão, os filhos, né, os filhos da obediência e tem os filhos da desobediência, filhos das trevas. Né? Então tem essa luta toda aí. Por isso que há esse conflito que nunca que acaba, certo? E os viajantes que passarem pela terra e avistarem os ossos de um homem, porão um sinal junto a estes, ou seja, uma cruz, alguma coisa lá, até que escoveiro sepulte no vale do Ramon Gog. E também o nome da cidade será Ramoná. Deste modo eles limparão a terra. Certo? E tu, portanto, bem Adão, ou seja, filho de Adão, diz, assim diz o soberano Yahuwá, fala toda ave emplumada, e a todo animal do campo, dizendo, congregai-vos, e vindes, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, e eu sacrificarei por vós. Destarte um grande sacrifício sobre os montes de Israel, para que possais comer carne e beber sangue. Isso aqui, o Criador do céu e da terra congregará os animais para comer da carne e do sangue das pessoas que estiverem mortas, né, nesse conflito aí, certo? É isso que está falando. Vós comereis a carne dos poderosos e bebereis Dan é sangue em hebraico, dos líderes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bois, todos os animais cevados de Bashem. E vós comerei a gordura até que vos fartardes, e beberdes o sangue, o dan, até que vos embebederdes, e em meu sacrifício que terei sacrificado por vós. Desta maneira vos fareis fartos em minha Shushan, de cavalos e Mikadovs, de homens poderosos, de todos os homens de guerra, assim diz o soberano de Arruá. Isso aqui eu vou deixar para você pesquisar, tá, pessoal? Só fazer um copia e cola e joga no Google, né? Você vai encontrar o significado dessas expressões aqui, tá? Vamos deixar como dever de casa para você. Você precisa procurar, pesquisar, buscar. A ideia é essa também. Eu porei a minha tiferes entre os gentios, e todos os gentios verão o meu mitzpah, e eu estiver executado, e a minha mão que eu lançar sobre eles. Tá? O que você vai fazer? Eu porei a minha o quê? Vamos lá, eu vou te ensinar aqui. Se você não sabe como fazer essa pesquisa, vou te ensinar. A missão é essa, né? Faça bom uso da tua internet aí enquanto você pode usar. Que te ferir, vamos ver o que é, tá? Glória, ou esplendor em hebraico, tá? Certo? Então vamos lá. Só faço um alerta, pessoal,
sobre dessa questão aqui cabalística, tá? Não recomendo que você estude sobre essa questão aqui, porque é muito perigoso, tá, pessoal? É uma ala assim muito, para mim, eu particularmente vejo esse meio que fugindo das escrituras em determinados momentos. Então, aquilo que foge, né, às escrituras e à vontade do Pai, eu não recomendo para ninguém, tá? Eu recomendo que você estude o hebraico e tente extrair o ensinamento puro, certo? Fuja das questões que vai levar você para espiritismo, feitiçaria, bruxaria, essas coisas todas aí. Então vamos lá. Dito essas observações, então vamos lá. Então eu porei a minha aqui. Porei o que? Porei a minha glória, porei meu poder sobre os gentios, e todos os gentios verão o meu que? Vamos lá. Vai em inglês, mas aí você pode traduzir, né? Significa julgamento, tá, pessoal? Mitzpah. Então, julgamento. Já descobrimos que é julgamento. Então, veja lá. Você vai fazer isso. Então, porei, né? A minha o que? Minha glória entre os gentios, ou o meu mandamento sobre os gentios, e todos os gentios verão o que? Meu julgamento, tá? Que eu estiver executado, ó. E a minha mão que eu lançar sobre eles. É como se estivesse se punindo, né? Julgando acertadamente. Então, a Brit Israel, a aliança de Israel, né? Saberá que eu sou o Yahuwá, o seu Elohim, ó, desde aquele dia em diante. Tá? Porque assim, para resolver o problema da humanidade, porque eles vão brigar até o fim, vão lutar com os dentes pelos seus ideais. É o capitalismo de um lado, o socialismo do outro, o comunismo do outro, o anarquismo do outro, um monte de gente brigando, lutando para impor seus ideais, né? Sua feitiçaria, digamos assim, suas coisas aí. E aí o Criador do céu e da terra vem resolver definitivamente essa questão. E aí os povos da terra, depois que muitos serem mortos e destruídos pelo seu próprio desejo, né? Eles conhecerão quem de fato é o Criador do céu e da terra. E os gentios saberão que a Brit Israel foram para o exílio por causa da sua iniquidade, ó, porque eles transgrediram contra mim, portanto eu escondi a minha face deles, ó, e os entreguei na mão de seus inimigos. Assim todos eles cairão à espada. Muitos cairão à espada, de acordo com as suas impurezas, de acordo com as suas transgressões. Eu lhes fiz e havia escondido a minha face dele. Portanto, assim diz o soberano e a roda dos exércitos, agora volverei o exílio de Jacó e terei Rachamim sobre Colbrit, Israel, e serei zeloso por meu nome Kadosh. Aí o que acontece? Depois que eles levantaram a sua vergonha de todas as suas transgressões pelas quais eles transgrediram contra mim, quando eles habitarem seguramente em sua terra, sem ninguém que lhes faça a sombra. Certo? Então a história vai mostrar que o povo de Israel saiu, né, do exílio. Né? Quando você vê os vídeos, né, principalmente dessa pequenina aqui, essa é pequenina, mas ela fala muito bem dessas questões aí, né? Tem a BBC News Brasil, vou deixar na descrição do vídeo.
ela fala dos conflitos que há entre os árabes e israelenses, tá? Perfeito? Vou deixar também para você essa timeline aqui, história, né, do povo, conhecimentos bíblicos, está em espanhol. Vou colocar para você entender a linha do tempo, para saber quem, de onde veio, né, esses descendentes aí de Gog e Magog, de onde foi que saiu, de onde foi que surgiu. Você não sabe, eles vieram da descendência de quem? Aqui, Jafé. Ó. Noé teve 3 filhos, Jafé, Cã e Sem, né? Então, deles surgiram os povos. Ó. Aqui hoje, ó, aqui nós temos Gomer, Magog, Javã, Tubal, Meseque, Tiras e Madai. Aí Cã teve Arã, Elã, Mitzraim, Canaã. Aí Sem já teve esses aqui, ó, esse povo tudinho aqui, ó. Entendeu? Então essa timeline aqui, ela é muito, muito boa, porque ela vai explicando os acontecimentos como se dão na Bíblia, né? Como a Bíblia menciona, certo? E aí você vai ter uma noção do que está ocorrendo de verdade no Brasil e no mundo, né? Então bem aqui, ó, essa última parte aqui que eu recomendo que você dê uma lida, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, porque o computador hoje não está muito bom. Então, ele vai falando da Primeira Guerra Mundial. Olha, vamos voltar aqui um pouco mais aqui. Olha, fala da proibição do casamento. 1 Timóteo capítulo 4, 13, conselho de Letrão, ou Latrão, né? Então, todas essas questões, as profecias, né? Estão aqui nessa timeline. Então, você vai pegar essa timeline, vai ler essas referências todinhas aqui. Você está chegando agora, você vai entender, você vai se inteirar acerca dessas questões. Primeiro com as escrituras, aí depois você vai analisar o que os historiadores, né, estão falando, né, acerca desse tema. Olha, o Concílio de Latrão, ó, foi aqui que a Igreja Católica Apostólica Romana proibiu o casamento, né, entre os padres, bispo, arcebispo, aquele povo todo lá. Tá aqui os mapas. Vou deixar todas essas referências aí no nosso canal. Gog e Magog, ó. Vou deixar essa referência aqui da Wikipédia, muito bom também. Você deve dar uma lida para entender, porque aqui tem o entendimento na esfera do judaísmo, né? Tem o entendimento no cristianismo, tem no islamismo. Então você vai vendo todas essas referências, todos esses entendimentos, depois você faz o seu juízo de valor e você vai entender por que de fato eles estão brigando. Né? Você entende, conforme as escrituras, tá? Por que eles estão brigando de verdade. O que pesa, né? Eles serem descendentes, né? De Noé, mas alguns, infelizmente, foram para o lado do mal. Certo? Então, no geral, é isso. Nós estamos vivendo um tempo profético. Recomendo que você não só estude, examine, mas ore para que você consiga escapar desse período, né, que é um período muito ruim, em que o inimigo de nossas almas está tramando contra todo o planeta. Tá? Todo o planeta. Tudo aquilo que é sagrado, digamos assim, tudo aquilo que foi criado no Jardim do Éden, né? Quando o Criador do céu e da terra pensou no ser humano, ele planejou tudo bonitinho lá, mas infelizmente ao longo do tempo o Rassatã e os seus agentes estão tentando lançar por terra todas essas verdades aí, mas eles levantam para cair, porque Israel
ela é a menina dos olhos do Altíssimo, e ele vai destronar toda essa potestade, uma vez que o exército de Israel é um dos mais fortes que tem no mundo, tá? E você vai ver que assim como ele destruiu muitos povos em 6 dias, né? No passado, ele pode fazer novamente e ele vai fazer, porque ele não está sozinho, tá? Mas quem vai resolver o problema é o Criador do céu e da terra, ok? Então fique na paz e segurança de Yahuwá e de Yahushua Mashiach, né, seu filho.